este encontro, né? Este bate-papo, como a gente diz aqui em Moçambique. É verdade, Venâncio. O nosso tema, o nosso momento, se centra um bocado numa observação real do nosso contexto. Porque percebemos que o Venâncio não só, o que não é coisa pouca, luta pelos interesses do povo moçambicano, mas é sempre solidário, porque observamos sempre as suas intervenções relativamente aos outros países, Guiné, Angola. Angola, particularmente, nós somos gratos até, é bom dizer isso, vemos o esforço do Venâncio para denunciar e alertar não só a comunidade internacional, mas informar as pessoas sobre a realidade do que se passa. Venâncio, nós vamos falar aqui um bocado sobre democracia, participação cívica, os desafios da representação política, porque é jovem, e a questão da Angola e Moçambique nessas questões, nesses problemas políticos e com as questões da ditadura. Antes de começarmos com as nossas perguntas, eu queria só que o Venâncio nos dissesse como é que o Venâncio está, como é que está na Mola. Nós sabemos que saímos agora de um congresso e estamos de parabéns, né, porque nós ouvimos a monção, foi uma vontade dos próprios militantes que assim fosse. Houve já uma monção, um manifesto dos militantes da Anamola a pedir e a apelar, e qualquer um consegue compreender que não podia ser diferente. Começamos agora um projeto. Queremos saber como é que está o Venâncio e como é que está a Anamola. Muito bem, obrigadinho, Edgar. Obrigado também a este canal que é uma referência. Eu, particularmente, sou seguidor deste canal, o Che Agora Aguenta. E obrigado também a toda a audiência moçambicana, angolana, da Guiné, São Tomé, Cabo Verde, Brasil, Portugal e de outros países também, não falantes de português, que agora já estamos a seguir. E justamente pelas interpelações que a gente tem feito nos últimos tempos, sobretudo nesta questão ligada à xenofobia. Portanto, ganhamos aqui muitos seguidores anglófonos e francófonos também. Ah, como é que está o Venâncio? O Venâncio está bem, naturalmente que, sabe, esta vida que a gente leva é uma vida muito intensa, extremamente intensa. Estou a tentar disciplinar-me porque eu dormia em média 2 horas por dia, mas agora tenho que começar a ter um outro tipo de disciplina em relação a isso. Saímos agora da nossa convenção, né, que é o Congresso, que é o primeiro congresso que o partido realiza, digamos assim, em situações um bocado adversas. Portanto, o nosso partido foi aprovado em agosto de 2025, portanto, nós temos ainda menos de um ano e conseguimos fazer as reuniões estatutárias obrigatórias, que era a reunião da Comissão Executiva, as 2 reuniões que fizemos do Conselho Nacional e agora fizemos a reunião, digamos, a maior reunião do partido, a maior assembleia do partido, que é a Convenção Nacional ou Congresso. Bom, coisas que eu posso partilhar em relação a isto. E se calhar um exemplo e talvez um pouco da experiência que iremos partilhar com outros partidos jovens. Nós somos um partido com menos de um ano, mas tentamos fazer alguma coisa de diferencial. E a primeira coisa diferencial foi trazer tecnologia para a política. Então, nós introduzimos em Moçambique, pela primeira vez na história política, uma forma de membresia diferente. Portanto, hoje é possível ser membro do Partido Anamola de um procedimento 100% virtual. Portanto, ninguém precisa ir a uma delegação, uma coordenação política nossa, apenas com o telefone a pessoa pode ser membro do Anamola. E introduzimos o cartão eletrónico. É a primeira vez que no país existe uma organização política, eu te digo uma organização cívica, se calhar, que tenha um cartão de membro eletrónico e com padrões de segurança muito quase impossíveis de falsificar. Outro elemento que nós trouxemos importante é, digamos, conseguir realizar as nossas reuniões, os nossos encontros, fora daquele padrão tradicional de custos muito elevados. Vou dar-te um exemplo. Nós somos o primeiro partido em Moçambique que realiza uma reunião de um órgão anterior ao Congresso, chamamos de Conselho Nacional. Fizemos um teste no ano passado, fizemos uma reunião do Conselho Nacional virtual. É verdade que o Conselho Nacional são 120 membros, com os membros da Comissão Executiva, portanto, foi uma reunião de 150 pessoas,
100% virtual, e decidimos sobre vários instrumentos do partido. Aprovamos mais ou menos 16 instrumentos com debate acalorado, mas 100% virtual. E agora fomos para um desafio maior, que foi realizar o Congresso num padrão, numa plataforma híbrida, que é virtual, digamos, meio virtual e meio presencial. E conseguimos fazer isso para cerca de 500 pessoas. Portanto, eram 400 delegados e cerca de 100 convidados, entre equipes de apoio, técnicos e por aí fora. Portanto, esses são alguns elementos novos que nós estamos a introduzir na política moçambicana, que nunca tinham sido vistos antes. E também, digamos assim, o partido continua na liderança, tem apenas um ano, mas continuamos na liderança em termos de propostas legislativas, portanto, isto é, propostas que são submetidas ao Parlamento. Nós conseguimos fazer em menos de um ano 19 iniciativas legislativas. Só para nós termos uma ideia, o Parlamento moçambicano, com 4 partidos, em um ano, só consegue produzir iniciativas genuínas do próprio Parlamento no mandato de 5 anos. O máximo que já produziu foi 5 iniciativas em 5 anos. E nós conseguimos, em menos de um ano, produzir 19 iniciativas. Quer dizer, nós, em menos de um ano, fizemos 3 vezes mais do que o Parlamento faz em 5 anos. Portanto, este é um dado também importante para partilhar, para mostrar que não é o dinheiro, não são os recursos, não são, digamos, as limitações tradicionalmente referidas que podem impedir, quando há uma boa vontade, quando há boa fé, quando há comprometimento com uma causa. Portanto, essas são algumas coisas que eu queria partilhar, e também dizer o seguinte, para além, neste congresso que nós tivemos, para além de termos eleito órgãos fundamentais do partido, como o Conselho Nacional, a Comissão Executiva, elegeu-se naturalmente o primeiro presidente do partido Ana Mola, que está aqui a falar convosco, o Venâncio Mondlane. Mas eu queria dar-vos aqui um elemento extremamente interessante. É que nós, antes do nosso congresso, fizemos uma coisa também inédita no país. Nós fizemos eleições dos nossos coordenadores políticos de nível distrital. Portanto, Moçambique neste momento tem cerca de 161 distritos. Portanto, nós elegemos 161 coordenadores políticos distritais. Nunca nenhum partido de Moçambique fez isto. Mesmo a Frelimo nunca o fez. Portanto, nós fizemos isso. Elegemos também os cerca de 11 coordenadores políticos provinciais e elegemos os nossos cerca de 8 coordenadores políticos que estão na diáspora. Portanto, esses são fatos inéditos, democráticos, de descentralização, e é exatamente aquilo que nós queremos fazer para o país. Portanto, nós temos apregoado que queremos mais democracia no país e começamos implementando democracia dentro da própria Anamola. E só para terminar, nós apresentamos um pacote de reformas do sistema eleitoral em que nós falávamos da proposta do voto eletrônico. E para não só apenas ser teoria, não é? Nós fizemos isso também. Desta vez, todas as eleições que foram realizadas no partido da Anamola, desde o nível distrital até o nível nacional, eu próprio fui eleito por voto eletrônico. Portanto, esta é a base, digamos assim, é aquilo que nós queremos não só apregoar como o nosso projeto político, mas também mostrar na prática que isso é possível, exercitando isso dentro do nosso próprio partido. Muito obrigado. Venâncio, muito obrigado por esse esclarecimento, porque muita gente está mesmo curiosa para saber como está o Anamola. Nos deu aqui um resumo claro, detalhado. Tem um cérebro bem acelerado mesmo. Não, mas Olha, Edgar, se tu me permitires, é que eu estou a ver uma mensagem aqui. Se tu me permitires, eu gostava de partilhar só um pequeno detalhe em relação àquilo que é a atividade do Anamola. Permita-me também partilhar aqui um aspecto extremamente importante, que penso que também pode ser muito válido para os jovens angolanos. Como tu sabes, o movimento March and March na África do Sul estabeleceu aquele prazo que todos os imigrantes ilegais, e tu sabes que não são os ilegais, e está sendo provado hoje que estão a ser, digamos assim, deportados, entre aspas, que não é bem uma deportação, mas estão sendo expulsos da África do Sul, são tanto os legais como os ilegais. Portanto, temos relatos que estão a comprovar isso. O que está a acontecer é que nós tínhamos feito um apelo, fizemos várias cartas, e fizemos cartas para o governo sul-africano. Portanto, 30 dias antes do prazo, nós fizemos cartas para o governo sul-africano
fizemos para o governo da coligação, todos os partidos fazem parte da coligação do governo sul-africano, para os partidos que fazem parte do Parlamento sul-africano, fizemos cartas para a SADC, fizemos para a União Africana e fizemos também para a Comissão Africana dos Direitos Humanos. E eram cartas a solicitar, e fizemos uma proposta concreta, que devia-se fazer uma cimeira africana, que era especificamente para tratar do assunto do potencial e do perigo da xenofobia na África do Sul. E que nenhuma das nossas cartas foi respondida, nem pelo governo sul-africano, nem pelo Parlamento sul-africano, nem pela Comissão Africana, nem pela União Africana, nem pela SADC. E neste momento foi o que foi. Nós, nos últimos 3 dias, estamos a ver uma quase tragédia humanitária que está a acontecer. Essas notícias não estão a ser passadas na sua íntegra e de forma, digamos, realística, mas nós em Moçambique já começamos a receber vários, digamos, retornados, escorraçados da África do Sul, e que um dos pontos de chegada é na cidade de Maputo, em 2 pontos fundamentais, que é uma terminal de rodoviária que chamamos Junta, e uma outra terminal rodoviária privada, que é dos transportes Nagui. Estão a chegar às centenas, eu digo, Edgar, são às centenas de pessoas, famílias, inclusivamente tivemos um caso inédito de uma criança, de uma mãe que deu parto exatamente na terminal de transportes rodoviárias da Junta. E é uma tragédia humanitária que está a acontecer. São pessoas que não têm norte, perderam tudo, nem sequer têm meios para chegar à sua terra natal e estão misturados. Temos muitos zimbabuianos, temos muitos malauianos também em Moçambique, e o governo não fez nada, nem no período pré-deadline do March on March, nem no dia da própria no dia 30, em que eles fizeram aquela grande marcha, nem após o deadline do March on March, o governo moçambicano não fez absolutamente nada. E a Namola mobilizou-se. Nós temos equipes neste momento que estão em 3 pontos fundamentais, que é na terminal rodoviária da Junta, temos equipas permanentes do Partido da Namola, sobretudo da nossa juventude, que é a AJA, que é a Aliança Jovem Anamola, estão lá com a Aliança Mulher Anamola, que é a AMA, estão lá 24 horas a fornecer alimentos, água, e em alguns casos temos encaminhado, sobretudo crianças, para as unidades sanitárias do país. E também em Inhambane, que é um ponto na nossa delegação política provincial de Inhambane, temos recebido muitos também malauianos, e ontem, inclusivamente, alugamos cerca de 3 autocarros de 90 lugares para conduzir malauianos até a província de Tete, que faz a fronteira com Malaui, para depois disso eles partirem para o seu país. Portanto, era importante eu salientar isto, porque neste momento somos o único partido em Moçambique que está diretamente a dar assistência a essas pessoas, não só de Moçambique, mas sobretudo do Malaui e do Zimbábue, que estão a entrar via Moçambique desamparados, totalmente, digamos, sem nenhum norte, sem nenhuma esperança, perderam absolutamente tudo. É uma tragédia humanitária muito grande. Eu penso que nós, africanos, temos que prestar atenção ao que está acontecendo na África do Sul. Não é um assunto corriqueiro. Os outros eventos que tivemos nos outros anos de xenofobia não chegam a 1/10 do que está a acontecer agora. São as centenas por dia que temos recebido em Moçambique. Mais de 300 pessoas a chegar nas terminais rodoviárias de Moçambique. Um assunto que pode, digamos, degenerar numa tragédia humanitária. Portanto, é extremamente importante que haja alguma ação em relação a esta matéria. Portanto, só queria partilhar isto, Edgar. Obrigado. Não, muito obrigado, Venâncio. Eu acho que é um assunto muito pertinente. Devíamos mesmo ampliar um bocado o que o Venâncio está a dizer, aproveitar essas plataformas. Já agora, agradecer mais uma vez o Che Agora Aguenta, que nos brindou com este momento. A questão que o Venâncio fala é muito grave e as pessoas só têm muito a consciência disso quando sentem na pele. Então, eu acho que criarmos uma dinâmica de solidariedade e infelizmente, as instituições ligadas aos governos, sejam de que país for, têm muito a narrativa da relação institucional para muitas ações. E às vezes ficam muito limitadas. Hoje em dia vemos a CPLP, é uma instituição com muitas debilidades. Tive muito bom tempo com Zacarias, o ex-secretário
executivo da CPLP, mas como o Mano sabe mesmo, o Zacarias era praticamente humilhado pelo mais velho Embaló, então não podia fazer muitas coisas, então sentimos essa falência. Assim, vamos aproveitar, eu como jovem, temos aqui mesmo o nosso ícone, lhe fazer uma proposta, se calhar. Uma dinâmica entre, começamos com os países de língua portuguesa, uma dinâmica de interação, partilha. Podemos começar por intermédio da cultura, porque conhecer a cultura moçambicana, a cultura angolana, nós já estamos muito mais próximos, né? Podemos nos aproximar mais de outros, mas o mais interessante seria uma relação entre povos. E como é que seria feita uma relação entre povos? Já temos o líder, só precisamos de criar uma estrutura. Né? Eu acho que por intermédio das associações, várias associações, claro que seria um movimento muito alargado, porque cada país deve ter no mínimo 1000 associações, mas por que das associações? Porque as associações têm uma ação direta. A associação ligada à criança está todos os dias com os problemas das crianças, então está em contato direto com os problemas. Então, deixo já esse desafio aqui para o Mano Venâncio refletir e vemos se for execuível um dia uma convenção dos povos, né, para os povos interagirem, refletirem na base, porque as instituições, quando vão falar dos nossos problemas, minimizam, né, porque se forem realistas e falarem das desgraças que acontecem em Angola, acontecem em Moçambique, se calhar perdem algum conforto ou apoio institucional. Então, uma realidade desamarrada disso, penso que é uma boa proposta. E nós aqui, algumas pessoas deixaram já algumas perguntas que nós estávamos aqui a elencar. Estamos aqui preso numa matéria que é extremamente importante. Naturalmente, somos solidários, devemos dar essa atenção mesmo a isso. O Mano fez muito bem, o Venâncio fez muito bem, né? Então, a questão agora que ficou aí muito a ser debatida ontem, quando falamos que vamos avançar com o live do Venâncio, é a questão das autarquias. E, claro, antes e durante esta questão das autarquias, gostaria que o Venâncio nos fizesse uma radiografia de como é que está a democracia em Moçambique, porque eu acho que em Angola, infelizmente, nós não temos autarquias. Se pudéssemos, eu sou membro da Anamola, tenho que trazer aqui o meu cartão, mas se pudéssemos mesmo, votávamos para as autarquias, mas gostaríamos que falasse das autarquias agora e Tá quais são bem, os perigos que têm sentido nos processos e falasse-nos da intenção da Anamola e do seu tá presidente. bem. Ok, muito bem. Olha, Edgar, se me permitires, antes de responder a tua questão, primeiro parabenizar a proposta que tu levantas. Quer dizer, esta plataforma, este fórum de solidariedade entre os povos. Isso seria extremamente interessante e penso que depois da live, para não só ficar, digamos, numa promessa vã, é importante que a gente procure concretizar. Eu estou num movimento africano que chama-se Anamalala África, portanto, é um movimento global africano de base, digamos assim, de substrato panafricanista, mas que surgiu inspirado, digamos assim, digamos, nas reivindicações juvenis que aconteceram em Moçambique em 2024, e um conjunto de professores universitários, ativistas, sobretudo da diáspora africana que está nos Estados Unidos, decidiu pegar no nome Ana Malala, inspirada em Moçambique, e criaram a ideia de um novo movimento, de uma nova corrente panafricanista que liga exatamente os povos. Então eu penso que podemos depois da live ver como é que nós podemos usar essa plataforma que já existe e neste momento tem um sustento muito forte da diáspora africana que está nos Estados Unidos. Ainda ontem essa mesma diáspora convidou-me para uma entrevista a partir de um canal, digamos que é basicamente dominado por professores universitários da Libéria, e penso que nós podemos aproveitar essa plataforma que já existe para alargarmos e integrarmos esta ideia que o Edgar levantou aqui, que eu acho que é espetacular. Portanto, parabenizo e digo, encorajo, e penso que podemos avançar com essa proposta do Edgar. Agora, em relação a esta matéria das autarquias, bom, é uma história bastante longa, mas o que é que eu posso dizer? Bom, o nosso deu-se alguns saltos, só para não parecer que, sendo da oposição, como sempre se disse, a oposição parece que tem um faro só para o lado pessimista da realidade. Mas não restam dúvidas que, relativamente ao processo de descentralização política
Moçambique deu alguns saltos. E deu alguns saltos. Neste momento nós temos autarquias. Iniciámos as nossas autarquias, a primeira eleição autárquica foi por volta de 98, 1998. Existe já alguma experiência no poder descentralizado, sob o ponto de vista das autarquias. Temos também, ainda no ponto de vista da descentralização, nós hoje já temos eleições de nível provincial. Portanto, Moçambique tem 11 províncias e neste momento 10 das 11 províncias realizam eleições também periodicamente para eleger o governador da província e eleger a Assembleia Provincial. Portanto, nessa matéria da descentralização houve uma relativa evolução, não restam dúvidas. É verdade que no detalhe há coisas a discutir no meio disto, há alguns recuos. Há um professor que trabalhou muito na parte da descentralização em Moçambique, o professor Veina, escreveu um livro que disse que em Moçambique existe a descentralização sim, mas no fundo o que está-se a fazer em Moçambique digamos, é descentralizar o centralismo. Quer dizer, aí já vê os desafios que nós temos. Quer dizer, nós temos eleições provinciais, temos eleições municipais, mas existe uma espécie de contracorrente que o regime faz, que é exatamente para travar esse processo democrático. E uma das coisas que eles fizeram por exemplo, ao nível das eleições municipais, os municípios, eles têm nas suas atribuições, digamos, na lei das autarquias locais, está lá explícito, uma das atribuições dos municípios é as competências que eles têm para cuidar sobre os serviços básicos de saúde e educação. Portanto, os centros de saúde, postos de saúde, por aí fora, em princípio, têm que ser transferidos, a tutela dos mesmos tem que ser transferida para os municípios. Isto é de lei. A lei das autarquias já o preconiza. E, inclusivamente, foi criado um decreto específico que era para operacionalizar isso em 2006. Veja só, 2006. Fazem 20 anos que existe um decreto que digamos, tratou de regulamentar como é que havia de ser feita a transferência de competências do governo central para os governos municipais em matéria de saúde e de educação. Passados 20 anos, o regime não aceita fazer a transferência dessas competências. 20 anos depois. Portanto, formalmente, nós temos um processo de descentralização que está a ocorrer, temos a lei das autarquias, temos todo o pacote, digamos, eleitoral de funcionamento das autarquias, mas existe esta resistência do poder central em operacionalizar e efetivar, digamos assim, essa descentralização. Este é um dos pontos. O outro ponto são algumas instituições que são criadas exatamente com o sentido de evitar ou de travar a descentralização. Em Moçambique criou-se algumas figuras, uma delas chama-se tal secretário de Estado. Portanto, o secretário de Estado provincial, na verdade, é uma pessoa nomeada pelo poder central e que está na província e que compete, em termos de competências, com o governador que é eleito pelo povo. Então, esta figura do secretário de Estado é exatamente a tentativa de travar a descentralização e a democracia plena. E, curiosamente, foi atribuídos poderes a este secretário de Estado em certa medida superiores ao governador eleito. Então, temos estes desafios, formalmente o processo está lá, temos a lei, temos os processos eleitorais, mas existe uma resistência deste governo em que essa democracia se efetive, não é? Para além de outros aspectos que já são conhecidos, penso que são similares e partilhamos o mesmo, são as fraudes eleitorais cíclicas que Moçambique tem desde 1994, desde as nossas primeiras eleições, são fraudes cíclicas até o dia de hoje. E hoje em dia, depois do que aconteceu em 2024, que todo mundo acompanhou, portanto, nós tivemos aquele levantamento popular, foram, portanto, manifestações que duraram 3 meses, algo inédito, nunca se viu uma mobilização popular em toda a história de Moçambique, como aquela que existiu em 2024. Hoje foi estabelecido um chamado Diálogo Nacional Inclusivo, DNI. A ideia do Diálogo Nacional Inclusivo é criar uma plataforma
primeiro, para haver reformas, portanto, reformas a nível eleitoral, reformas a nível do Estado, reformas constitucional, reforma da justiça, reforma fiscal, reforma económica, por aí fora. Várias reformas para nós avançarmos para o desejo comum, que é a reconciliação nacional, que é o país estabilizar e, digamos, darmos um salto em termos de qualidade de democracia no país. Estabelecer esse diálogo nacional inclusivo. Curiosamente, é que foi preciso aparecer um professor de filosofia, que é um professor muito conhecido em Moçambique, parece que é considerado o maior filósofo de Moçambique, é o professor Severino Guenha, para vir clarificar alguns pontos. Eu, particularmente, fui excluído desse tal diálogo nacional inclusivo. Portanto, existe uma comissão técnica que trata dos aspectos da reforma, chama-se COT, né, que é uma comissão para operacionalizar esse acordo político. Portanto, tanto o Venâncio como o partido do Venâncio estão excluídos dessa comissão técnica que está a tratar da questão das reformas. E foi preciso aparecer o professor Severino Guenha e dizer que, olha, não faz sentido, porque o próprio diálogo nacional inclusivo, que foi dar o primeiro acordo político entre vários partidos, ele baseou-se numa carta que eu escrevi em 2024, em novembro de 2024. Na altura, o presidente da República, era o antigo presidente, era o Filipe Jacinto Nunes, que ele convida-me, quando eu estava no exílio, convida-me para um debate sobre a crise que o país estava a passar. Eu estava no estrangeiro e eu dizia que, bom, não havia naquela altura condições de segurança para voltar para Moçambique, mas eu disse que havia de deixar o meu contributo. Então eu enviei 20 pontos, enviei uma carta de 20 pontos em que eu definia que aqueles eram os 20 pilares para um debate efetivo e para reformas efetivas no país. Que essa carta nunca foi tomada em conta, mas foi o professor Severino Guenha que destapou o véu e disse que aquilo que é o diálogo nacional inclusivo hoje, a estrutura toda, digamos assim, que está a orientar o diálogo, baseou-se na carta que o Venâncio escreveu em novembro de 2024. Portanto, não faz sentido que aquilo que é o mentor, digamos, da ideia mestre que motivou e sustentou o diálogo nacional inclusivo, seja excluído desse mesmo diálogo. Então, nós temos este problema em Moçambique. E estão a aparecer várias propostas da sociedade civil. Nós, como Partido da Namola, apesar de estarmos excluídos do diálogo, nós apresentamos a maior proposta de reformas que já foi apresentada no país. Nós submetemos um documento de 450 páginas em que detalhamos em vários pilares da sociedade, desde a Constituição da República, a questão da reforma do sistema político moçambicano, a questão da reforma fiscal, a reforma do sistema de justiça, a reforma eleitoral, a reforma fiscal. Apresentamos digamos, um pacote consubstanciado em quase 450 páginas, em que nós apresentávamos a nossa própria proposta. Escandaliza-nos hoje. Este diálogo não chegou ao fim, mas pessoas que fazem parte do próprio diálogo de que nós estamos excluídos, aparecem adiantando propostas escandalosas. E uma das propostas que foi apresentada, por acaso, por uma pessoa que eu respeitava muito, que é a Ivone Soares, que ela, neste momento, está no diálogo representando a Renamo, e ela aparece em público a apresentar uma proposta que, pretensiosamente, uma proposta proveniente do povo, como dizem, do povo, não sabemos que povo é esse, que diz que há uma proposta de se criminalizar em Moçambique. Atenção a isto, Edgar. Criminalizar todos aqueles que antes do anúncio oficial dos resultados eleitorais pelos órgãos da administração eleitoral, todos aqueles que se autoproclamarem vencedores ou todos aqueles que apresentarem resultados paralelos vão ser criminalizados. Veja só. Quer dizer, a sociedade moçambicana, a sociedade civil, estão a produzir uma série de propostas, estão a usar o seu cérebro, estão a usar toda a energia intelectual, a produzir propostas para a reconciliação, e veja só a primeira proposta que eles apresentam como se fosse um grande troféu. É uma proposta não para reconciliar os moçambicanos, não para estabilizar o país, não para pacificar,
Mas a primeira proposta que aparece em público é exatamente para criminalizar. E veja só, é criminalizar o quê? É criminalizar aquilo que eu considero que são meios que, até certo ponto, fortalecem a democracia. Se uma UNITA, se uma FNLA e o outro partido puder fazer contagens paralelas para depois confrontar as suas contagens com aquilo que os órgãos da administração eleitoral oficialmente anunciam, eu acho que isso reforça a democracia, porque nós temos padrões para comparar e até vermos em que medida é que um resultado ou outro pode ser ajustado, pode ser confrontado. Em Moçambique querem criminalizar isso. Estamos a chegar a esse nível. Então, é só para dar uma imagem do que é que está sendo a condução do tal processo reconciliatório em Moçambique. Está a ir exatamente para convergir nisto. Portanto, em resumo, Edgar, o processo democrático em Moçambique está inquinado. O processo democrático em Moçambique, neste momento, está uma muralha sinistrada. E, sobretudo, porque a Frelimo, que domina, digamos, esta tal comissão técnica que está a tratar do assunto, neste momento parece que está a ter, em certa medida, de convergência com os outros partidos da oposição que fazem parte desta mesma comissão, que deviam ser, na verdade, os porta-vozes e mandatários do povo que não pode lá estar, estão exatamente a convergir com os escândalos gritantes e que a Frelimo quer cometer exatamente com este processo de reformas. Portanto, em suma, nós estamos num processo de reformas em Moçambique, para ver se engrandecemos a nossa democracia, mas este mesmo processo de reformas em si parece que vem para ainda agravar ainda muito mais a situação da instabilidade política e democrática no país. Portanto, é mais ou menos este resumo que eu queria dar. E, Venâncio, eu vindo um bocado disso, claro que são situações muito preocupantes, né? E sentimos que, infelizmente, o detentor do poder, nesse momento a Frelimo e o seu presidente, não, mesmo nos preparatórios, já não dão sinal de verdadeira reconciliação. Eu penso que devem querer fazer o mesmo que o MPLA fez em Angola. Em Angola, agora nós ouvimos uma matéria de um reconhecimento em função da nossa Civicop, que faz parte do processo de reconciliação nacional, e havia parabenizar. Mas a UNITA saiu deste processo, de igual modo sentimos isso, e a questão da contagem paralela do sufrágio é um bocado, até parece uma comédia de humor negro, porque depois ficamos aí, como é que ficam os observadores, né? Quer dizer, hoje em dia já não se faz contagem paralela e tal, como é que as pessoas aferem sobre a veracidade do processo, sobre a lisura, sobre o que eles dizem. Eles vão dizer, olha, o que vocês têm que saber é isso. Agora, com base nisso, isto é surreal. E Venâncio, nós hoje jovens sentimos-nos assim um bocado, em África, de forma generalizada, sentimos-nos um bocado afastados da política. O jovem não se revela na política, mas também é um fenômeno que temos identificado, que é a ação cívica. E percebemos que muito do que agarrou o Venâncio foi mesmo o povo. Né? Foi o povo a se mobilizar, eram pessoas de pontos aleatórios. Eu lembro-me da forma que as pessoas se manifestavam em torno do Venâncio. Então, como é que o Venâncio acha que se pode capitalizar ou podemos conduzir essa energia da juventude para uma força cívica útil ou produtiva para os nossos contextos? Muito bem. Bom, é uma boa questão, Edgar. É uma boa questão porque, de fato, nós sentimos que a nossa política, em certa medida, ela não incentivou a chamada, hoje é uma palavra muito, muito na voga, a participação cidadã, né? E o que acontece? Isto tem a ver com vários fatores. Tem aspectos meramente, digamos assim, que têm a ver com legislação, questões formais, a questão da organização do Estado, mas eu prefiro ir para uma coisa muito mais básica. Uma das questões onde realmente eles minaram a participação cidadã, a participação cívica da juventude,
onde eles minaram o primeiro ponto foi exatamente lançar um míssil exatamente no centro da educação. Esse foi o primeiro míssil que eles mandaram. Eu não sei exatamente o percurso angolano, com detalhes, mas em Moçambique eu posso falar de uma forma bastante simples e direta. Uma das questões que se fez com a nossa educação foi exatamente uma educação enciclopedista, uma educação virada para a memória, uma educação que não permite, digamos assim, o livre pensamento, que não incentiva o raciocínio independente sobre as coisas. E então, uma educação muito mais ligada a saber quem tem mais memória ou menos memória. Esse tipo de educação não incentiva o livre pensamento, não incentiva a inovação, não incentiva, digamos assim, ao debate público aberto e livre. E isto foi uma das primeiras coisas que eles fizeram. Portanto, criaram um sistema de educação enciclopedista, um sistema de educação muito ao estilo medieval e que minou bastante a nossa capacidade de participar nos processos políticos, cívicos, sociais, associativos. Isto minaram bastante nesse ponto, na parte da educação. Depois, houve outro aspecto que tem a ver com o aspecto legal, o aspecto formal. Quer dizer, colocou-se uma série de instituições. Quando digo instituições, estou a dizer instituições, tanto leis, normas, decretos e por aí fora, que por sua vez também já reprimem em demasia a participação cívica livre dos próprios jovens. Por exemplo, em Moçambique, a forma como os movimentos associativos são tratados, né, neste momento, existe inclusivamente um pacote que o governo está a preparar agora. Tinha sido submetido à Assembleia da República, mas que retornou, houve algum debate, um burburinho público, e essa proposta retornou, que em certa medida querem coartar e querem ter o controle sobre os movimentos associativos. Querem também coartar e terem controle sobre as ONGs, das organizações não lucrativas em Moçambique. Portanto, tudo isto é um pacote institucional, formal, exatamente para reprimir essa participação cívica da própria juventude. Não restam dúvidas que isso aconteceu, está acontecendo, e pior ainda no caso de Angola, no caso de Moçambique, que nós ficamos décadas praticamente sem liberdade associativa. Portanto, o MPLA, a Frelimo, quando chegaram ao poder, instituíram-se como partido único, aderiram, digamos assim, à ideologia política, social e económica do socialismo e do marxismo, e tudo isto levou a coartar as liberdades fundamentais. E uma delas, das mais graves, foi a liberdade da associação. Portanto, a única coisa que existia em Moçambique eram só as chamadas organizações democráticas de massas, que era a Organização da Juventude, a OJM, mas estava ligada ao Partido Frelimo. Havia uma organização da mulher, mas também estava ligada ao Partido Frelimo. Havia uma organização dos professores, que estava ligada ao Partido Frelimo. Havia uma organização dos jornalistas, também estava tudo ligado ao Partido Frelimo. Quer dizer, isto também foi uma das questões que reprimiu bastante historicamente, digamos, a participação da juventude nos seus processos cívicos, económicos e políticos e culturais no país. Então, tudo isto aconteceu e tudo isto foi condicionante para aquilo que nós temos a qualidade da participação hoje. Mas isso não quer dizer que seja uma fatalidade. Nós podemos, sim, dar a volta à situação e temos que correr, porque já não temos muito tempo. Temos que correr. E uma das questões que eu acho que é fundamental em relação a isto que nós temos que fazer, como transformar isso. Primeiro, logicamente, é a parte da consciência. Quer dizer, nós temos que trabalhar a consciência dos jovens. E como é que se trabalha a consciência? Não há outra forma senão passar por processos de educação cívica. Olha, pode parecer que é um disco riscado, né? Porque toda a gente gosta de dizer isso, educação cívica, mas não há outro caminho. Nós temos que passar por aí. Nós temos que começar a consciencializar os nossos jovens sobre quem ele é como cidadão. A condição de ser cidadão, o que envolve? O que envolve? Porque há uma ideia que nós temos, não sei se em Angola é diferente, mas acredito que deve haver algumas similitudes. Há uma ideia que nós temos de que para ser cidadão de um certo país, você apenas só tem obrigações perante o Estado. E não existe uma consciência muito clara de que direitos é que tu tens. E os deveres que nós temos perante o Estado também estão desvirtuados. Há a ideia de que nós temos deveres
que são deveres fiscais, deveres de obediência, deveres de subjugação. Não existe a ideia de que há deveres, por exemplo, que são deveres cívicos, de luta, por exemplo, pelas liberdades, de luta pelo acesso à informação, de luta pela defesa das comunidades. Portanto, não nos passam essa ideia de que isso também faz parte dos deveres. O dever não é só pagar impostos ao Estado. O dever não é só obedecer ao poder público. O dever também é lutar pela defesa das comunidades, é lutar pela defesa das liberdades. Isso também faz parte dos deveres. Então, este trabalho é importante que a gente faça. O trabalho da consciência, o trabalho da educação cívica, nós temos que fazer muito trabalho no meio disso. Os partidos políticos têm uma obrigação muito grande nisso. Eu sou líder de um partido político e sinto que nós precisamos investir muito mais nisso. Temos feito algumas coisas, mas ainda muito pouco. Temos que fazer muito mais para levantar a consciência dos jovens, para eles saber o que é ser um cidadão. O que implica ser um cidadão? Né? Que ele não é um objeto, ele é um sujeito histórico. Portanto, isto é muito importante. Este é um primeiro ponto. Outra coisa é haver uma clareza de definição de causas concretas. Porque muitas vezes nós podemos dar a educação cívica, podemos levantar a consciência política dos jovens, a cultura política dos jovens, mas se não houver uma definição clara de causas, as pessoas já andam totalmente espalhadas. É por isso que você tem uma coisa engraçada. Estes regimes, como o do MPLA, da Frelimo, estão há 50 anos, mas do ponto de vista da convergência dos mesmos para as causas comuns é muito grande. Se tu vês a forma como o MPLA e a Frelimo se autossuportam, se me permites o termo, se autossuportam financeiramente, do ponto de vista logístico, do ponto de vista político, do ponto de vista diplomático, existe uma convergência de causas. Então, há uma questão que é importante que na nossa juventude, quais são as causas que nos sustentam? Qual é a convergência de causas que nós temos? Porque às vezes é isso. Somos a maioria, sim, mas o problema é que não temos uma convergência de causas. Então, essa ideia, por exemplo, que o Edgar levantou hoje é fundamental. Portanto, criarmos uma plataforma de convergência, de solidariedade de povos, não de Estados, não de governos. Isso é extremamente importante. E temos que fazer isso também dentro dos nossos países. Qual é a convergência de causas? Em 2024, nós tivemos um movimento muito grande da juventude, que se fez às ruas, foi às manifestações por aí fora, porque existiu, digamos assim, um certo despertar cívico e que foram resumidas em alguns pontos essenciais. Uma delas era a verdade eleitoral, mas se tu fores a ver, as manifestações depois elas amplificaram o seu campo de ação. Para além da verdade eleitoral, as pessoas foram também para o campo das liberdades. Portanto, os jovens começaram a ter consciência de que existe necessidade de inclusão econômica no país. Existe necessidade de desfrutarem dos recursos naturais que o país tem. Existe necessidade de ter mais liberdade. Existe necessidade de ter mais democracia. Então, houve uma convergência de causas e os jovens saíram à rua. Portanto, isto é extremamente importante nós trabalharmos muito nisso. A convergência de causas. Foi por isso mesmo que eu acabei fazendo uma mensagem em inglês, né? Eu não tenho um bom inglês, mas tive que me esforçar. Fiz uma mensagem exatamente direcionada para o movimento Machel Mach na África do Sul. Porque este movimento, eles têm causas que eu posso dizer que são legítimas, não restam dúvidas. Quer dizer, a África do Sul está com 30% da força ativa, economicamente ativa, desempregada. Isto é uma bomba relógio. Isto é um barril de pólvora. Não restam dúvidas, nós percebemos isso. As condições nos townships em que se vive na África do Sul é uma miséria. Aquilo é uma vida abaixo de cão. Eu reconheço isto, eu reconheço a luta dos sul-africanos e acho que a luta é legítima que eles realmente reivindiquem melhores condições de vida, não restam dúvidas. O problema é o alvo. Aquilo que eu estava a falar da convergência de causas. Quer dizer, eles têm noção clara dos efeitos que estão a acontecer, é fome, é desemprego, é não sei o quê, é falta de qualidade de vida, mas eles não identificaram as causas. E não identificando as causas naturalmente, que a ação deles acaba sendo uma ação que vai ter alvos errados. E eles acabaram definindo o imigrante indocumentado como inimigo, e depois até passaram para outros níveis, que é o imigrante no geral também como inimigo. Então, eles definiram... Anderson, telefone. Desculpa. Desculpa. Edgar, estamos juntos?
Sim, 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 estamos a ouvir, estamos a acompanhar. É que eu ouvi uma voz. Acho Ouvi que não uma sei voz, se não é sei. desse lado ou do outro lado. Ah, eu tirei. É a equipe aqui de apoio. Continua, verdade. Tá bem. Sim. Então, só para terminar. Então, estava a dizer que o movimento Matos and Matos definiram erradamente a causa. Eu fiz um vídeo, fiz uma live em inglês, em que eu dizia, um dia antes do deadline, que era o dia 30 de junho, no dia 29, eu fiz uma mensagem e publiquei o flyer antes. Graças a Deus, muitos sul-africanos aderiram à live, inclusivamente a imprensa sul-africana, que não tem ligado muito aos países de língua oficial portuguesa, passaram uma coisa inédita. Aconteceu uma coisa inédita comigo. Eu tenho que dar mesmo graças a Deus. O maior canal privado da África do Sul, que é o ENCA, foi a minha live e transmitiu em simultâneo, em direto, a minha live para o canal, e na hora nobre, que era a hora de serviços informativos. E a mensagem que eu passei em inglês era dizer a eles que nós compreendíamos a causa, estávamos com eles, estávamos com o movimento Matos e Matos, mas havia um problema da definição do alvo. E havia um problema também de que havia necessidade deles mudarem um paradigma da luta. Portanto, o grande problema era identificar, mas por que razão é que a África do Sul hoje se encontra na situação que está? Por que razão hoje a África do Sul, que era vista como a válvula da África Austral, esta válvula está quase a arrebentar? Por que esta válvula arrebenta? Então, eu comecei a levantar as questões que eu dizia claramente. O grande problema é que há um projeto político da SADC que é preciso abrir um âmbito. Estamos a falar da África do Sul, estamos a falar da Suazilândia, estamos a falar do Botsuana, estamos a falar do Lesotho, estamos a falar do Moçambique, Zimbábue, estamos a falar da SADC. Então, eu disse, olhem para a SADC. O que aconteceu com a SADC nos últimos 50 anos? A SADC, nos últimos 50 anos, é uma das poucas regiões onde ainda prevalecem os tais partidos libertadores. O que aconteceu com a SADC? A SADC, ela definiu claramente objetivos muito nobres para a região. E o que aconteceu com esses objetivos nobres da SADC? Foram traídos exatamente pelos próprios movimentos de libertação. Olha para Angola o que aconteceu em Angola. Olha para Moçambique o que aconteceu com Moçambique. Em 1975, Moçambique era a sexta maior indústria da África subsaariana. Em 1975. Em 1975, Moçambique exportava cerca de 7 produtos fundamentais para a indústria internacional. Desde pneus, nós tínhamos pneus que mandavam para a Fórmula 1, nós tínhamos indústria de pneus em Moçambique. Nós exportávamos bicicletas, geleiras, exportávamos uma série de coisas que eram feitas pela indústria moçambicana. Estávamos nas 6 maiores indústrias da África subsaariana. Moçambique hoje está entre os 5 maiores países em termos de recursos, dos 5 mais ricos do mundo, em termos de recursos naturais. Moçambique, neste momento, está numa posição que é uma coisa quase milagrosa. Dos cerca de 15 metais raros no mundo, Moçambique é um dos poucos países do mundo que tem 9 dos metais mais raros do mundo. Mas, em contrapartida, Moçambique, agora, o último relatório do Banco Mundial, considerou Moçambique o segundo país mais pobre do mundo. Então, o problema aqui, se nós formos olhar o que aconteceu nos últimos 50 anos, não é um problema do dinheiro, não é um problema dos recursos. O problema é um problema de gestão desastrosa que aconteceu com as nossas nações. É isso que aconteceu ao longo dos últimos 50 anos. E se formos a ver, a África do Sul veio um pouco tardiamente, porque o apartheid só foi abolido na década de 90. Mas se formos a olhar o que é que aconteceu com a África do Sul desde a década de 90, nos sucessivos governos de Nelson Mandela, foi um governo mais ou menos de estabilidade. Com Thabo Mbeki, a economia também foi uma economia mais ou menos estável. A partir do Jacob Zuma até o que acontece hoje, é uma tragédia. A economia sul-africana está a cair como uma muralha sinistrada. Então, é importante que o movimento Matos and Matos que perceba isto. O que é que aconteceu com o Zimbábue? O que aconteceu com Moçambique? O que está acontecendo com Angola? Então, é preciso fazer uma análise sobre isso e perceber que este movimento migratório não é um movimento migratório que nós vamos focalizar no imigrante. Porque este aqui é uma vítima. Esta é uma vítima, primeiro, do desastre governativo nos seus países e acaba sendo uma vítima duplamente porque ele chega no país de acolhimento, também é perseguido, é morto, é escorraçado. Então eu dizia, movimento Matos and Matos, vocês têm que fazer, até para os agradar, eu te disse mais,
Eu disse que nós precisamos do movimento Match and Match em todos os países da SADC. Então, vocês fizeram uma coisa boa, mas temos que definir a causa. Estamos a desvirtuar o assunto. Vocês estão a atacar pessoas que, sob o ponto de vista do sistema e sob o ponto de vista estrutural, não vão mudar absolutamente nada. Os imigrantes na África do Sul, dos 30% dos desempregados, os imigrantes da África do Sul são apenas um único 1%. Juntando os imigrantes da Nigéria, de Moçambique, da Suazilândia, do Zimbábue, do Malawi, nós somos 1% da força ativa da África do Sul. Portanto, não é isso que vai alterar a estrutura econômica da África do Sul. Então, eu até chegava a dizer a eles uma coisa engraçada. Vamos lá de mãos dadas, marchar juntos para as portas dos ditadores. Vamos marchar juntos para as embaixadas. Vamos marchar juntos para aqueles que são os rulers. São aqueles que neste momento são os governos que estão a destruir completamente a economia da África Austral. É isso que nós temos que fazer. E quanto a isso temos que estar juntos. Vocês não vão lutar. E, curiosamente, é que eles nem percebem sequer que mesmo os fundadores, eles gostam muito de usar a figura do Nelson Mandela, eles gostam muito de falar do Oliver Tambo, eles gostam muito de falar do Desmond Tutu. E eu vou te dizer que eles citam essas pessoas, mas não as leem. Porque existe um livro, por acaso, que eu fiz referência quando dei a minha entrevista à SABC. Eu fiz referência a esse livro, que é um livro extremamente recente, mas um livro de leitura obrigatória para perceber o que está a acontecer aqui na África Austral, do Peter Heine, que ele dizia Liberation and Corruption. Ele explica muito bem a decadência que aconteceu nos países da SADC, motivada exatamente pelos partidos libertadores. E há citações muito interessantes que eles fazem aqui, do próprio Nelson Mandela. Uma delas, se tu me permitires, que ele dizia assim, já em 1998, Nelson Mandela dizia o seguinte, dizia que há um problema grave que está a acontecer com os partidos libertadores. É que está-se a desenvolver, no seio dos partidos libertadores, uma coisa que ele chamou de carreirismo, que em português podemos chamar de carreirismo. Quer dizer, estes partidos libertadores estão a formar, dentro das suas próprias estruturas, o carreirismo. Quer dizer, as pessoas estão a fazer carreiras. Perderam o sentido de missão, perderam o sentido de propósito e perderam o sentido dos valores nobres que estiveram na origem da luta legítima desses países. E hoje estão preocupados com carreira. E ele dizia mais, o próprio Nelson Mandela, dizia que o grave problema que está a acontecer com o carreirismo é que a maior parte deles hoje estão focalizados na prosperidade individual, roubando, né, em inglês a palavra looting, a riqueza nacional e a riqueza da África. Isso são palavras de Nelson Mandela. E eu dizia ao movimento Match and Match, leiam isto. É o vosso herói que vocês citam que está a dizer isto. Não está a falar do imigrante, está a falar dos movimentos de libertação. E o Desmond Tutu, por acaso, que é um bispo muito conhecido, que esteve na Comissão da Verdade e Reconciliação, ele dizia neste mesmo livro, na página 200, que ele dizia que o grave problema que se vai acontecer nos próximos tempos, ele dizia em 1997, dizia que eu vejo um risco nos próximos anos de acontecer que os libertadores de ontem se venham a tornar os piores opressores do amanhã, a falar dos partidos libertadores. Estou a falar dos heróis que o movimento Match and Match os cita, mas não os estuda, não os analisa na profundidade. Então, a questão ligada, caro amigo, a definição das causas concretas, a questão de nós criarmos espaços específicos para a criação de iniciativas, movimentos associativos são muito importantes, né? Em Angola, em Moçambique, a nossa luta de libertação não foi feita de pessoas dispersas. Em Moçambique, eu sei bem o processo, foram as associações culturais, onde se desenvolveu o pensamento, digamos, nacionalista nessas associações culturais. Eu acredito que a Angola também não foi muito diferente disso. Então, nós temos que começar também a incentivar isso. Estes espaços culturais, estes espaços de debate, Che agora aguenta, por exemplo, eu acho que é um bom espaço para o efeito, mas temos que replicar, temos que multiplicar isto e temos que incentivar que hajam várias associações que se multipliquem como cogumelos. É assim que depois se acerta com o tempo. Quer dizer, o desenvolvimento de lideranças. Olha, isso é muito importante. Essa coisa da liderança, nós achávamos que líder é aquele que nasce líder. Ok, tudo bem. Existem casos pontuais, excepcionais, de pessoas que têm dons infinitos, milagrosos,
de naturalmente eles conhecerem e liderarem com eficiência. Mas liderança hoje é uma ciência, liderança é uma técnica, liderança hoje estuda-se a liderança e promove-se liderança. Então, é extremamente importante. Nós também começamos a incentivar, por exemplo, temos que ter, dentro destes grupos que o Edgar falou, dessas plataformas de solidariedade entre povos, formarmos jovens em liderança, jovens que têm potencial político, têm potencial acadêmico, mas também darmos lá alguns enxertos, algumas vitaminas de liderança. É extremamente importante para que amanhã eles realmente venham a levar os destinos dos nossos países, mas com conhecimento, com técnica, de como é que se lidera. Isso é importante. Olha, eu vou dar-te um exemplo muito simples. Aqui vou aproveitar e partilhar contigo uma coisa inédita. Eu acho que nem eu sabia que eu já partilhei isto. Mas eu vou partilhar contigo, Edgar. Olha, essa história da liderança, que às vezes a gente ouve falar muito de liderança, liderança não ligamos nenhuma, porque pensamos que é alguma coisa boring, porque todo mundo está a falar disso. É tão fundamental quanto isto. Em 2003, eu entro pela primeira vez na vida pública mediática. Eu já vinha de uma vida pública porque eu era colunista da maior revista literária do país, de Moçambique, que chama-se Lua Nova. Portanto, eu colaborei muito cedo, com os meus 15, 16 anos, eu já escrevia para aquela revista de literatura. Eu entro para a vida pública, esta mediática, em 2003, quando sou convidado, a partir de um texto que eu escrevi para um jornal, e uma televisão que chama-se Televisão Miramar, olhou para o texto, gostou tanto do texto e disse que localiza a pessoa que escreveu esse texto. Eu tinha escrito um texto sobre o papel do estudante universitário para o desenvolvimento do país. E eles convidaram para a televisão, que eu entrei pela primeira Venâncio, estamos ali. Não sei se tivemos aqui uma quebrazinha de internet, mas entretanto, relativamente ao que o Venâncio estava a dizer, é importantíssimo e é grave, porque hoje nós vemos que as nossas sociedades, em função do modelo que os partidos, podemos assim dizer, decidiram adotar, mutilou muito do que é valor. Não só a autonomia, a garra, a força do jovem em geral, tanto em Moçambique quanto em Angola, mas também temos uma crise grave identitária. Sentimos que o jovem africano tem alguma falha na continuidade histórica, porque não compreende bem, porque foi roubado muito dessa informação. E no caso de Angola, por exemplo, nós sentimos muito que o partido no governo quer criar uma narrativa para todos os angolanos, quer criar uma Angola, tanto na forma que administra a música para todos, todas essas questões, infelizmente hoje ainda mutilam a autonomia e a autossuficiência dos jovens angolanos. A participação cívica é extremamente importante, devíamos continuar. E, como disse o Venâncio, e bem, eu penso que houve algum problema da internet e, infelizmente, tivemos aqui um corte, mas é importante recordar que a proposta da união entre povos é extremamente importante. Eu penso que o Venâncio está a voltar, mas a união entre os povos é extremamente importante, porque só destes movimentos que outrora eram movimentos clandestinos, hoje em dia o associativismo já não tem razão de ser clandestino, são realidades que conseguem, de certa forma, promover uma perspectiva sobre os problemas muito mais realista. Como falamos bem, os movimentos juvenis, quando falam do bairro, o movimento juvenil de um bairro, por exemplo, quando está a prestar atenção no problema, é o problema real. E quando vai transmitir numa organização maior, se não houver falha, não houver alteração por parte dos interlocutores, vamos ter uma noção real do que se passa, do que se vive nessa realidade e, de alguma forma, podemos projetar melhores soluções. A questão de Moçambique e Angola é uma questão que não diverge muito. Hoje em dia, até na América do Sul, e há uma dualidade. De um lado, nós percebemos que há uma
um flagrante, uma denúncia óbvia, porque, como dizia Lenin, os fatos são teimosos. Então, o que se percebe é que a falência das instituições, essas instituições, como as que deviam regular a paz, administrar conceitos de paz e modelos de paz, estão cada vez mais distantes. Têm falido, de certa forma, e não têm podido dar resposta. E essa ausência de resposta tem desencadeado algum desequilíbrio, né, nas questões do mundo, do globo. Então é preciso voltarmos à base. Como é que os grandes movimentos se iniciaram, como é que as grandes iniciativas que impulsionaram alterações para os países, tanto para a questão da independência, a abolição da escravatura, a questão das revoluções industriais em outros países. É importante perceber que isto saiu sempre de movimentos civis, movimentos cívicos, pessoas organizadas que pensam um país ou países no nosso contexto, porque acreditamos que os problemas que acontecem em Moçambique são problemas em Angola, e os problemas que acontecem na Guiné também são problemas para Angola, e como é para Moçambique e para Cabo Verde. Estamos aqui a ter alguma... temos aqui de volta o nosso querido Venâncio. Fiquei aqui a fazer um timeline. Vou te devolver a palavra. Pá. Mas eu era por causa do Wi-Fi, eu agora pus os dados normais. Acho que o Wi-Fi oscilou, mas ok, vamos esperar. Muito bem, Não, sim, Edgar. sim. Venâncio, quer concluir o que estava a dizer ou posso avançar já para nossas... Deixa-me só concluir. Deixa-me concluir e contar-te a grande novidade que eu queria fazer uma revelação interessante. Acho que achei agora, aguenta, também pode depois dizer que grande revelação. Pode escrever aí no site. Não, eu queria dar... É assim, eu estava aqui a falar sobre o que nós temos que fazer para transformar essa indignação dos jovens numa participação cívica efetiva, não é? Então, estive a falar da questão da consciência, a questão da educação cívica, estive a falar das causas concretas, né? Estava a falar da criação de espaços, né? Criar cogumelos de associações, de espaços de participação, desenvolvimento de lideranças. Tinha parado por aí, vou terminar, tinha outros pontos a falar. Mas quando eu falei de desenvolvimento de lideranças, o que eu queria? Eu queria partilhar aqui um aspecto em primeira mão. Eu, quando saí, na altura que eu disse que eu colaborava com a maior revista literária do país, depois passei a ser colaborador de uma televisão, que fui convidado para falar sobre um texto que eu havia escrito no jornal. E depois eu, com base nisso, em 2013, eu não era político e eu sempre dizia que não quero saber de política. Eu prefiro analisar política, porque na televisão eu fazia análise política, fazia análise social, fazia uma série de coisas. E me sentia mais confortável como comentador. Então eu dizia que eu prefiro analisar a política, não fazer a política. Então era o que eu dizia sempre quando alguém quisesse me convidar a ir à política. Atenção uma coisa, em 2013, o presidente Barack Obama introduz uma coisa que chama-se IVLP, que era International Visitor Leadership Program. Portanto, é um programa internacional de potenciais líderes jovens no mundo. Então, eles analisavam no mundo jovens que tivessem alguma preponderância, ou social, cultural, qualquer coisa, e eles analisavam o potencial de liderança daquele jovem. E os Estados Unidos é o contributo que o Barack Obama queria fazer para o mundo, para a juventude, era trazer esses jovens, eles selecionavam no mundo, por um ano, cerca de 20 jovens, e levavam esses jovens para conhecer, digamos, a cultura política americana. Portanto, visitar o Senado, o Congresso, a Casa Branca, visitar os vários estados americanos, visitar a imprensa americana, visitar os watchdog americanos, visitar aquelas grandes ONGs que eles têm lá, os think tanks americanos, portanto, para alargar a visão desses jovens que tinham potencial de liderança, mas para irem para uma coisa de maior dimensão. E eu fui um dos selecionados em 2013 pelo Departamento de Estado americano, dentro do âmbito deste programa do Barack Obama. Portanto, fui o único da CPLP que foi para esse programa em 2013. E lembro-me bem que o módulo do programa era Accountability and Governance.
E nós ficamos cerca de 2 meses nos Estados Unidos a conhecer a máquina política, como é que ela funciona, a máquina mediática, o poder legislativo, como é que funciona a Casa Branca, como é que funciona a presidência, como é que funcionam as instituições da Watchdog, como é que funciona a sociedade civil americana, que é muito ativa. E tivemos um momento nobre, único. Para mim foi um grande privilégio. Acredita, quando fizemos o balanço no último dia, digamos assim, do IVLP que eu participei, uma das coisas que me perguntavam todos, depois destes 2 meses em que vocês conheceram tudo dos Estados Unidos, do ponto de vista político, cultural, social, o que que vocês vão levar para os vossos países? Eu fui um dos que levantei a mão. Eu disse, olha, eu durante muitos anos rejeitei entrar na política, mas depois do périplo que eu tive nos Estados Unidos, a oportunidade que eu tive de ter um módulo intensivo de liderança nos Estados Unidos por 2 meses, eu disse naquele dia que eu decido que ao ir ao meu país, eu vou passar a fazer política ativa. Eu decidi isso nos Estados Unidos, estávamos em Los Angeles na altura. Então, estou aqui a dar-te um exemplo, Edgar, de como é que a questão da formação da liderança é fundamental. Portanto, pegarmos estes jovens, temos jovens muito talentosos. Em Angola temos muitos. Eu vi os movimentos de protesto em Angola. Tem muitos jovens talentosos em Angola, com muita boa vontade, jovens cheios de talento. Mas darmos oportunidade de formar estes jovens em liderança. Formarmos estes jovens, darmos ferramentas para eles poderem atuar, conhecendo o sistema legislativo, fazendo propostas legislativas, fazendo propostas de políticas públicas. Quer dizer, isso é extremamente importante, prepararmos a nossa juventude para esse aspecto. Então, eu terminava por aqui, só para passarmos para outras questões. Né? É verdade, Venâncio. E como dizem, ninguém nasce líder, o líder faz-se. Ou pelo menos aperfeiçoa-se. Alguns nascem com algum dom, mas vão se aperfeiçoando com o tempo e compartilha. E algo ainda mais grandioso, o verdadeiro líder é aquele que tem capacidade de criar ou gerar novos líderes. Então, acreditamos que se essa narrativa ou se esse pensamento for mesmo o motivo, a razão, só vamos ter milhares de líderes no nosso mundo e precisamos. Né? Para o nosso contexto, nós precisamos muito. Venâncio, eu quero agradecer essa presença. Sei que o Venâncio está mesmo sempre a correr. Eu, às vezes, até tenho que dar-lhe pedaços uma hora. E agradeço. Estou mesmo apertado. Vamos ver a Não, eu próxima sei. oportunidade. Yeah. Não, é verdade, mas foi um momento que eu acho que é muito positivo, porque também falamos muito sobre os jovens e gostei muito que a sua linguagem, a sua narrativa, tivemos o cuidado também de lhe falar, de lhe mandar já o nosso programa, mas conseguiu conduzir o nosso momento a potencializar o jovem, a pensar no jovem, na participação cívica do jovem, porque eu acredito que os nossos países são maioritariamente jovens. E se conseguimos tornar esta força útil, que hoje em dia está um bocado desgovernada por causa da falta de expectativa, a falta de esperança, a má gestão que os governos têm debitado as nossas vidas. Então, isto aqui é um momento ímpar para mim e para todos os jovens angolanos e moçambicanos que estão a nos acompanhar. Vamos agora concluir com 3 perguntas. Eu posso fazer já as 3, assim o Venâncio, se quiser, depois repete, porque a última é mais ou menos. Vai perceber, né? Tem que estar. Não, sim. Venâncio, a primeira pergunta, olhando para os próximos 10 anos, qual é o maior motivo de esperança para Moçambique? Olhando para os próximos 10 anos, qual é o maior motivo de esperança para Moçambique? A segunda pergunta, o que deve mudar para que os cidadãos, e em especial os jovens, sintam que a sua voz tem impacto real na governação? A última, que podíamos ter feito isolada, mas é basicamente que mensagem gostaria de deixar aos jovens angolanos e moçambicanos que desejam contribuir para a transformação dos seus países? Ok. E ativo estando aqui para não perder. Não, muito obrigado. A memória já não está assim tão forte como há uns anitos. Olha, não liga, Cota. O tempo está a levar mesmo. Fica à vontade. Isso. Olha, bom, Edgar, são perguntas sérias. Espero também responder com a devida responsabilidade e contribuir devidamente para quem nos está a ouvir, né?
Próximos 10 anos, motivos de esperança para Moçambique. Bom, eu penso que existem. Eu estive aqui a listar uma série de anormalidades, uma série de atropelos governativos, atropelos em direitos humanos. Existem coisas graves que estão a acontecer em Moçambique, eu não tive oportunidade aqui de falar. Nós, como Partido Anamola, somos um partido novo, surgimos em menos de um ano, 9 meses, mas Edgar não vai acreditar que em 9 meses, devido à força do nosso partido, o regime não consegue nos interpelar, tanto intelectualmente, nem politicamente, nem socialmente, porque são campos que eles sabem que não conseguem ter um debate igualitário conosco, então eles usam violência contra o Anamola. E a Anamola é um dos partidos que mais violência securitária do Estado está a sofrer. Mesmo a Renamo, que era um movimento, digamos assim, paramilitar, nunca sofreu, em termos proporcionais, tanta violência como a Anamola está a sofrer. Nós, em 9 meses, foram assassinados 56 membros séniores do Partido Anamola. O último dos quais foi no mês passado, foi o nosso coordenador da província de Chimoio, da cidade de Chimoio, que é a capital da província de Manica, uma província central de Moçambique. Foi morto a tiro, depois de ter feito um trabalho maravilhoso em que nós organizamos uma das maiores marchas da história em Chimoio, em que eu estive lá com ele, e 2 semanas depois ele é assassinado com 2 tiros. Portanto, foi o assassinado número 56. Portanto, perdemos já 56 membros a tiro, fuzilados a tiro pelas Forças de Defesa e Segurança. Registramos cerca de 450 casos de violência grave contra os nossos membros, incluindo incineração ou fogo posto em 150 casas dos nossos membros séniores nos distritos, incluindo casos desumanos, meu irmão. Temos 8 membros que foram assassinados na província de Tete, num distrito chamado Macanga, numa localidade chamada Gandale. 8 membros que foram assassinados e atirados numa vala comum. Graças às senhoras, ao fazer o seu trabalho matinal, descobriram um membro que estava solto e depois chamaram a outra população e se fez a exumação dos corpos. Eram 8 membros da Anamola assassinados e atirados numa vala comum em Tete. Tivemos um caso também em Mbane, de um membro nosso que foi torturado e castrado os órgãos genitais. Estou a falar de coisas recentes. Portanto, nosso partido tem sofrido uma violência sem quartel, uma violência sem igual. É por isso que eu te queria mesmo pedir, eu sei que alguns angolanos amigos já se juntaram à nossa causa. Nós lançamos uma campanha nacional e internacional designada Quem Mandou Matar Anselmo, que é este último coordenador que foi assassinado, e nós queremos usar como o símbolo da luta em Moçambique para se parar com os assassinatos, para se parar com a violação de direitos humanos, e estamos a lançar essa campanha a nível nacional e internacional. Alguns angolanos já aderiram, e aproveito aqui também falar de alguns deles, se me permitir, não é? É uma honra que eu quero prestá-los, tem-nos ajudado bastante. J Privado é um deles, a Ana Matias também, ela tem ajudado bastante nisso, e alguns, que espero não ficarem zangados comigo, se eu não me lembrar. Na Guiné-Bissau temos o Filinto, que é um ativista muito conhecido na Europa, sobretudo na França, que tem feito muito trabalho na difusão desta campanha. Temos vários amigos nossos espalhados, sobretudo a diáspora africana que está nos Estados Unidos, o professor Peter, o professor Jerome, o professor Jeremiah, são professores universitários, têm feito muito para divulgar essa nossa campanha e queríamos pedir aos mais angolanos, mais guineenses, são-tomenses, para também ajudarem-nos, porque estamos a sofrer quase um genocídio político em Moçambique. São assassinatos quase todas as semanas contra os nossos membros, prisões arbitrárias. Portanto, estamos numa situação extremamente grave em termos de perigos. Bom, apesar de tudo isto, Edgar, que eu estou aqui a dizer, eu continuo a acreditar que há esperança para Moçambique. Eu continuo a acreditar que há esperança para Moçambique, sobretudo porque há uma juventude cada vez mais consciente, há uma juventude cada vez mais com uma cultura cívica, uma cultura política muito mais desenvolvida. E não só uma juventude, há uma sociedade, eu posso dizer isso. E eu lembro-me das palavras do professor Severino Guenha, que é um grande filósofo moçambicano, que ele uma das vezes ligou para mim e disse assim: Venâncio, tu imaginas a surpresa que eu tive? Eu
eu não imaginava que o nosso país estivesse assim disso. E eu passei de um passeio onde tem aquelas, acho que em Angola chamam de zungueiras, né? Aquelas senhoras que fazem aquelas vendas de produtos na rua. Portanto, Sim, ele sim, as encontrou fogueiras. um zungueiro. Então ele disse que encontrou uma senhora a vender tomate num passeio e que ela estava a comentar com a amiga dela que estava ali ao lado. E ela a dizer que, olha, mas essa história de os resultados eleitorais serem definidos pelo Conselho Constitucional, isto não é justo. Ele disse, poxa, nunca imaginei que uma senhora tão simples, tão modesta, como aquela que não deve ter a segunda classe, ela está a conversar, a falar do Conselho Constitucional, a falar do Tribunal Constitucional, a falar de coisas que aparentemente deviam ser apenas reservadas àqueles que tiveram acesso à escola, às universidades. Ele diz que eu vi isto, senhoras zungueiras a falar sobre isto. Então significa que há uma consciência cívica que cresceu muito em Moçambique, que acredito também está a crescer em Angola. Então eu tenho esperança que os próximos 10 anos, com base nessa consciência cívica, essa consciência política e o envolvimento que a gente tem que fazer desses jovens, aquilo que nós estamos a falar aqui, temos de dar oportunidade de liderança, dar aulas de liderança a esses jovens, darmos oportunidade de movimentos associativos a esses jovens, darmos cada vez mais consciencialização sobre os aspectos cívicos, sobre o que eles são como cidadãos, lutarmos cada vez mais para isto, lutarmos para a inclusão econômica desses jovens, permitir que eles tenham atividade cívica permanente. Manifestações, em Moçambique anda-se a diabolizar a manifestação, mas a manifestação é uma das expressões cívicas mais nobres. A manifestação é fundamental até mesmo para o fortalecimento de uma democracia de um país. É por isso que na nossa Constituição, no seio da Angola, a questão da manifestação ela está determinada como um direito fundamental. O direito à greve é um direito fundamental. A ação popular é um direito fundamental, porque o legislador se tem consciência de que uma república, ela só pode ser quando os cidadãos esgotados todos os mecanismos de interpelar os seus direitos, ele tem que ter fontes de escape, de protesto, que é a greve, que é a manifestação, que é a ação popular. São mecanismos estabelecidos pelas repúblicas modernas para permitir o jovem, para permitir a sociedade ter um escape, ter um grito de socorro. Então, isto é importante. E esse grito de socorro tem que se dar oportunidade aos jovens, tem que se dar oportunidade à sociedade. Então, eu noto que esta parte já foi, digamos assim, socializada em Moçambique. Os jovens já têm esta consciência, as nossas mães têm essa consciência, a sociedade tem essa consciência. E eu acredito que os próximos 10 anos, as grandes transformações que vão ser feitas em Moçambique, vão ser diferentes daquelas que foram feitas nos últimos 30 anos. Nós tivemos transformações constitucionais em Moçambique porque a Renamo, eu dou mérito aqui, a Renamo pegou em armas e lutou por aquilo que veio a ser a transformação constitucional mais relevante do país que aconteceu em 1990, que o país se abriu para as liberdades políticas, passamos a ter o multipartidarismo, abriu-se para as liberdades associativas, as associações podiam ser constituídas fora de estarem linkadas a Frelimo, a liberdade econômica também surgiu, a liberdade religiosa. Portanto, foi uma luta fenomenal, de uma transformação social, econômica, cultural muito forte que aconteceu em 1990, com base na Renan. Mas ela usou armas. E eu acho que hoje nós vamos ter uma transformação social muito substancial, mas sem o uso de armas. E quem vai fazer isso é essa juventude hoje, que está a ganhar essa consciência dos seus direitos, está a ganhar consciência de que, afinal de contas, eles não são objetos, eles são sujeitos da história. Eles são, na verdade, são os detentores das riquezas que os nossos países têm. Eles são os verdadeiros mandatários, digamos assim, da história política moderna. São eles que têm que fazer a sua própria história. São eles que têm que fazer a democracia que eles sonham. São eles que têm que moldar o modelo, o projeto de sociedade da manhã. Então, eu olho com grande esperança na juventude e peço a essa juventude. A ação cívica tem que ser permanente. Não fiquem à espera de momentos eleitorais, não fiquem em momentos de crise financeira, de combustíveis. Não. A ação cívica tem que ser permanente.
vocês têm o direito de questionar o governo que têm, vocês têm o direito de protestar, vocês têm o direito da ação popular, vocês têm o direito da manifestação, têm o direito à greve. Portanto, esses são elementos fundamentais para pôr ordem no meio da desordem que nós temos. Portanto, eu olho com muita esperança com esta base, olho com muita esperança porque noto que essa consciência está cada vez maior. Não só em Moçambique, em Angola também vê. Olha, Edgar, eu vou te contar uma coisa. Eu sei que muita gente diz que usam o exemplo do Moçambique e do Venâncio como referência, né? Eu falei, há um movimento global em África chamado Ana Malala África, que é inspirado em Moçambique, que eu fui convidado a ser presidente honorário há pouco tempo. Mas eu digo uma coisa, eu não posso, eu gosto, como cristão que sou, eu gosto também de fazer o melhor de mim para que a verdade seja conhecida. O que aconteceu em Moçambique em 2023, porque 2023 é onde aquele movimento começa. Quando eu concorro para as eleições autárquicas na cidade de Maputo e ganho as eleições com evidências e tudo, e nos roubam os votos, nós fizemos uma marcha que durou 45 dias, mas era uma marcha pacífica em 2023, nas eleições autárquicas. Digo uma coisa, Edgar, nós nos inspiramos em Angola, porque em 2022 nós vimos um movimento fantástico em Angola. A sociedade civil angolana uniu-se, acho que, digamos, à volta da UNITA. Em 2022, nós vimos movimentos, marchas fantásticas, multidões incríveis em Angola. Vimos jovens motivados, movimentos reivindicativos, de protesto, muito grandes em Angola. E para nós foi um exemplo. E nós usamos aquilo como referência. Portanto, em 2023, quando nós começamos com as marchas na cidade de Maputo, que fizemos as maiores marchas que houve na história do país, durante 45 dias a marchar todos os dias na cidade de Maputo, o exemplo também foi Angola. Portanto, há mérito na Angola. Então significa que este caso que é usado de Moçambique como referência, Angola também tem um potencial. Angola tem jovens e tem um potencial muito grande para essa transformação que eu digo, que vai ser a transformação com base na inteligência, que vai ser a transformação com base no saber, na sabedoria dessa juventude. Não vamos precisar de armas nós, na próxima transformação que os nossos países vai ocorrer. Vai ocorrer fortes movimentos populares, vai ocorrer movimentos massivos de jovens que vamos ter aquele caso que tivemos em alguns países ali do Extremo Oriente, em que o número de pessoas, de jovens na rua, não havia canhões nenhuns para os demover. Portanto, os canhões, quem tinha as armas, as bazucas, abandonava as armas devido a um movimento massivo, gigantesco, monolítico de jovens que avançavam para o poder público. É o que eu acho que vai acontecer em Moçambique, é o que eu acho que vai acontecer em Angola. Não vão ser as armas que vão fazer a alternância política, não vão ser as armas que vão fazer as transformações constitucionais, económicas e políticas. Vão ser movimentos massivos de jovens conscientes daquilo que eles são e conscientes de que eles é que são os motores da história. São esses jovens massivos, grandiosos. Vão ser molduras monstruosas, megalíticas de jovens que vão fazer essa transformação. Então, é isso que eu acredito. E é essa esperança onde sustenta, em relação à tua primeira pergunta da esperança para Moçambique. Dois, o que deve mudar para os jovens? Podes repetir a pergunta? Eu acho que registrei com uma letra que eu próprio já não estou a reconhecer, mas dizia o que deve mudar, essa segunda pergunta, para os jovens. Os jovens Já não sentirem consigo que a ver sua voz influencia nas políticas ou nas decisões Sim, governativas. exatamente. Olha, essa parte, Edgar, é aquilo que estamos a falar antes. Nunca vai haver. Olha, há um grande escultor que é uma referência obrigatória em Moçambique e em África, chama-se Malangatana Valente Ngüenya. Ele fez quadros que hoje, alguns deles até estão nas Nações Unidas, quadros incríveis, né? O Malangatana, ele dizia uma coisa, antes de perder a vida, ele dizia uma coisa: meus jovens, não existe nenhum governo em Moçambique, em qualquer parte do mundo, que vai vos dar a independência, a liberdade de bandeja. Vocês devem arrancar essa bandeja. Essa bandeja tem que ser arrancada a ferro e fogo. Então, eu acho que é isto também que nós temos que fazer. Não existe nenhuma liberdade, direitos humanos, evolução que vai acontecer nos nossos países se nós não arrancarmos o bastão
e o martelo que determina a mudança dessas coisas. Então, o que nós temos que fazer é exatamente isto. Estes movimentos associativos devem ser grandiosos. Nós temos que fazer isso que o Edgar propôs aqui. Estes movimentos, estas plataformas de solidariedade dos países africanos de língua portuguesa, nos fortalecermos, fortalecer a nossa consciência, formarmos os jovens de liderança, nos formarmos mais, termos mais ciência, mais conhecimento, mais inovação, mais tecnologia, usarmos as redes sociais hoje são uma força tremenda que esses partidos libertadores não conseguem, nem têm capacidade de se adaptar a elas. Então, temos aqui uma vantagem comparativa incrível, que é o domínio das tecnologias, o domínio da comunicação digital. E essa deve ser um dos instrumentos fundamentais da nossa luta no futuro. Então, penso que com estes elementos todos, a liderança, a questão, digamos assim, da solidariedade entre os povos, a solidariedade entre os jovens dos vários países africanos de língua portuguesa e mais, a questão da formação e liderança, a nossa consciência, a educação cívica, o uso massivo das tecnologias, a definição das causas comuns, termos causas comuns e mais, termos um novo sonho para a África. Temos de ter um novo sonho para a África. Frantz Fanon, Kwame Nkrumah, Du Bois e tantos outros sonharam a África que sonharam. É verdade que essa África foi traída, não restam dúvidas, mas nós temos a obrigação de renovar esse sonho dos pais do panafricanismo africano. E nós temos a obrigação de hoje, nas condições atuais, com as tecnologias, com as situações econômicas, com os desafios geopolíticos que temos hoje, nós temos a obrigação hoje de pensar uma nova África. Temos a obrigação hoje de traçar os caminhos para uma África de acordo com a realidade que vivemos hoje. Então, qual é a África que nós queremos? Nós pensamos que os pensamentos para a construção da África estão esgotados. Não, não estão esgotados, não. Ainda há muito campo para nós construirmos um ideal da África do futuro. Então, isso é extremamente importante. Qual é a África que nós queremos? E isso tem que ser jovens da Angola, não vai ser o Venâncio, nem vai ser o Edgar. Tem que ser o Edgar, tem que ser o Venâncio, tem que ser o Filinto, tem que ser, sei lá, o jovem de Cabo Verde, tem que ser... Então, nós temos que criar uma rede hoje de pensamento, de construção de uma África do futuro. Veja só uma coisa. À distância, sem tecnologia, Eduardo Mondlane, em Moçambique, né? Digamos assim, ele estava nos Estados Unidos, mas ok, mas é de Moçambique. Eduardo Mondlane, em Moçambique, ele escreveu um livro que chamava-se Lutar por Moçambique. E ele dizia uma coisa muito interessante. Ele só dizia assim: a África só será livre se cada um dos africanos olhar um para o outro como um só, como uma única identidade, como um único corpo. Isso ele defendia. Mas veja só, apesar da distância, nós temos também muito distante, temos o Kwame Nkrumah, que dizia de outra maneira a mesma coisa no Ghana. Ele dizia assim que África univos, né? A frase muito conhecida, muito, digamos, emblemática de Kwame Nkrumah, mas a ideia era a mesma coisa. Se nós olharmos para a África do Sul, Oliver Tambo, o que ele dizia sobre ser africano, é a mesma coisa. O Thabo Mbeki, ele dizia uma palavra que eu gostava muito, ele dizia assim: eu sou africano. E sempre é um bom dia para ser africano. Vamos ver, há uma correlação, vasos comunicantes, apesar da distância, eles nem tinham tanta tecnologia como nós tínhamos, mas eles construíram, mesmo distantes uns dos outros, o ideal da África que eles queriam. O projeto africano que eles queriam, que hoje nós repetimos e passamos a vida toda a ver panafricanismo, não sei quantos, não sei o que, mas eles criaram esta ideia, mesmo distante. Então, nós hoje também podemos criar esta ideia. Qual é a África que nós queremos? Temos que sentar e pensar. Não vai ser fácil dizer isso, nem o Edgar, mas qual é a África que nós queremos? E quais são as oportunidades de nós construirmos essa África? E que mecanismos podemos utilizar para chegarmos a isso? Que instrumentos políticos, tecnológicos podemos usar e configurar exatamente as armas necessárias para a construção dessa África? Então, é extremamente importante que haja exatamente, digamos assim, este engajamento para nós começarmos a agir. Em palavras bastante simples, eu posso dizer numa única. O mais importante, Edgar, é que, infelizmente, uma das coisas que nós africanos nos tornamos peritos foi filosofar.
Então, nós agora temos que fazer uma coisa. Temos que fazer exatamente aquilo que o provérbio latino dizia. Primo viver, de filosofar. Então, chegou a altura de vivermos. Nós já filosofamos demais, já teorizamos demais, já criamos muitas fórmulas, já criamos muitos modelos. O importante agora é começar a agir. E temos que começar a agir. Vamos ser criticados, como eu fui criticado também em Moçambique. Não, pois as pessoas andarem na rua e não sei o quê, andaram não sei quanto. Olha, mas alguma coisa tínhamos que fazer. Temos que partir de algum passo. Temos que tomar alguma iniciativa. Portanto, a ação cívica permanente, constante. Isto é importante. Errando, não errando, falhando, mas é assim que se constrói a história. Então temos que começar de coisas concretas, temos que fazer coisas concretas. Há um jornalista sul-africano que criticou-me, disse que tu no teu speech, concordo contigo, mas é uma parte que tu falhaste. Eu perguntei, mas qual é que eu falhei? Disse, essa história de marchar para as embaixadas. Então como é que você está a dizer que o March and March deve se juntar aos moçambicanos, aos angolanos, aos zimbabuianos, marchar para as embaixadas? Você não tem noção de diplomacia, não sei o que. Falou aquelas teorias todas, né? Eu disse, ok, tudo bem, tu podes o dizer, mas a verdade é uma. É que se nós marchamos para as embaixadas e as embaixadas fecham, eu te garanto, todos os nossos países há de haver sessões extraordinárias dos governos, sessões extraordinárias dos parlamentos, sessões extraordinárias na sociedade civil, sessões extraordinárias nas organizações da sociedade civil, há de haver sessões extraordinárias na diplomacia internacional. Então é isso, pelo menos uma ação terá resultado para o despertar. Agora, se tu achas que isso é errado, pode ser, mas uma ação para despertar, uma ação para que as coisas não continuem tal e qual, não pode. Eu gostava muito de uma definição da filosofia que hoje eu acho que nós não podemos, temos que ser contrários a essa definição. Há uma definição de filosofia que é dada para os iniciados, diz assim, a filosofia é a ciência com a qual ou sem a qual o mundo continua tal e qual. Então não podemos fazer isso. Então não podemos andar em conversas que o mundo continua tal e qual. Falamos, debatemos, mudamos, teorizamos, as coisas continuam tal e qual. Não pode. Então o jovem de hoje deve ser a geração em que com qual ou sem qual o mundo não deve continuar tal e qual. Isso não pode acontecer. Então, muito obrigado, Edgar. Muito obrigado Não, pela obrigado a oportunidade. nós, Venâncio. Muito obrigado a nós por esse momento. E de tudo quanto disse, eu acho que nós vamos sempre voltar para aquela nossa ideia que estamos aqui a amadurecer. Sim. Porque os movimentos que nos deram a independência tinham muito na base uma questão cultural. E nós, infelizmente, depois da independência, perdemos um bocado a essência. Eu vejo que os nossos jovens perdem cada vez mais o fio identitário. Né? E então isso tem que ver muito um bocado a voltar para a nossa própria cultura. E disso, criar música, literatura, e seria Isso. uns espaços belíssimos, onde você vai ouvir cultura moçambicana, guineense, angolana, mas na sua real perspectiva. Não vamos fazer o peso do Ocidente, do processo de assimilacionismo, porque isso também faz parte de nós. Né? Nós vivemos isso, vivemos o colonialismo, isto é uma realidade que não podemos, a história contra fatos não há argumento. Seu. Mas eu ainda acho que podemos recriar e nos unir mais. E quero agradecer estas motivações, essas palavras de motivação. Não vamos nos estender muito mais. Gostaria só que o Venâncio desse aí umas considerações finais, despedisse aqui as pessoas. Queremos agradecer os nossos amigos do Thiago Aguenta, todo o povo moçambicano, angolano e toda a diáspora que nos ouve. E vou dar só aquele remate final, né, para o Venâncio dar aqui o ar da sua despedida. Alô? Alô? Eu acho que se calhar penso que caiu. Queremos agradecer mais uma vez ao Thiago Aguenta, às plataformas que estão aí a nos dar algum suporte, a alguns amigos. Um grande abraço a toda a gente que faz ativismo social, um ativismo responsável, crítico. Os manos, mesmo a questão dos que intervêm mais no âmbito digital. Um grande abraço aí para os manos Jotas privados, os Henrique Stresses, muitos outros que fazem esse trabalho muito interessante de divulgar e falar um bocado destas questões. Um grande abraço para o meu primo, Mano Gensta,
agora está a viver nas Américas, está melhor do que nós. Gostaria também de estender a toda a sociedade civil angolana que tem se engajado de forma muito sacrificada, aos partidos políticos da oposição, nomeadamente a UNITA, o glorioso Galo Negro, aos outros partidos, aos BL, aos Prajás. Um grande abraço a todos que nos acompanharam, porque a questão que nos preocupa e nos motiva é uma questão de transformação. É uma questão que se resume na transformação das nossas próprias vidas. Como jovem, um dia espero que a política não seja tão importante, apesar de que a política vai ser sempre importante, mas quando digo isso é que os jovens possam viver as suas vidas com dignidade, respeito, sem tanta dependência das questões políticas, que, volto a repetir, vão sempre impactar na sua medida, tendo em conta os níveis, né, de solidez, de maturidade que a sociedade que nós queremos construir vai ter. Agora, não vamos esquecer o que o Mano Venâncio disse, um apelo a todos os que nos escutem e vamos ver se aderimos todos à nova associação. Um grande abraço, eu sou Edgar Capapelo e tive o gosto de estar aqui a exercitar convosco numa conversa com o Mano Venâncio Mondlane. E vamos ver se fazemos uma outra Edgar Capapelo, conversa com Vamos Aí Chutar. Um grande abraço, tudo de bom. Acho que o Mano Venâncio voltou. Opa! O Mano Venâncio voltou para vir se despedir. Eu vou lhe dar o palco. Estou sempre a fazer aqueles momentos ali para ver se o Mano Venâncio voltasse, mas já estamos aqui para se despedir aqui do nosso público e deixar umas últimas palavras, umas considerações finais. Muito obrigado mais uma vez, Venâncio. Tá. Força. Ok, olha, obrigadinho e pela oportunidade. Os meus parabéns ao Che Agora Aguenta pelo trabalho que tem feito para Angola e não só. Portanto, eu sou particularmente um seguidor, digamos, das vossas plataformas digitais, acompanho os vossos debates todos, muito produtivo. E também agradecer também ao Edgar em particular por ter feito este convite e dado esta oportunidade de poder falar para esta comunidade de língua portuguesa. E também, vamos lá, aproveitar, mandar cumprimentos especiais, um abraço muito grande a todos os moçambicanos e todos os africanos que estão neste momento dando a sua solidariedade, o seu apoio incondicional aos nossos irmãos que estão em situação difícil, estão sendo corridos da África do Sul. Também, por último, agradecer imenso à juventude angolana, que foi um bom exemplo para Moçambique em 2022, pelos movimentos que fizeram, inspiraram muitos moçambicanos para aquilo que nós começamos em 2023 e fazer votos para que nós possamos concretizar a boa parte das ideias que foram aqui partilhadas, sobretudo a questão de criarmos uma rede, uma plataforma em que nós possamos agir em conjunto com causas concretas e comuns e que possamos transformar os nossos países, porque nós jovens merecemos muito mais do que aquilo que os nossos países se tornaram, porque se tornaram muralhas sinistradas. E aquilo que é Angola hoje, aquilo que é Moçambique é hoje, está muito longe de ser o que, de forma tão generosa, Deus depositou nestes países. Riquezas imensas, depositou jovens talentosos, jovens energéticos, jovens cheios de sabedoria, cheios de vontade, cheios de sonhos. Então nós próprios é que temos a oportunidade de fazer os nossos próprios sonhos e aquilo que eu costumo dizer, também de construirmos a nossa própria África da manhã. Para mim é tudo, obrigado e como sempre faço, um forte abraço, um beijo e tchau! Tivemos agora esse nosso momento, queremos agradecer mais uma vez o nosso irmão Venâncio Mondlane, que esteve aqui conosco a partilhar um bocado. O Venâncio já saiu, tivemos esse momento espetacular, é uma pessoa clara, dinâmica, compreendemos que quando ele está a falar é didático até de certo ponto, porque está mesmo a ensinar as coisas como é que devem ser e como é que deveriam ser.
Queremos agradecer a audiência e todos que nos acompanham. Um grande abraço ao Che Agora Aguenta, mais uma vez, o nosso acolhedor aqui. E gostaríamos de, no momento oportuno, termos outras dinâmicas. E eu vou fugir, porque eu queria ligar para o Mano Venâncio e falarmos um bocado sobre o projeto que ele aí já nos inspirou. E eu, como a minha cabeça já está a borbulhar, quero aí ir lá debitar. Um grande abraço a todos e vamos aguardar novidades. Foi um prazer estar convosco. Eu sou Edgar Capapelo. Um grande abraço.